Olá pessoal, eu sou a Diana Godoy, tudo bem com vocês? Bom, essa é a parte 2 do vídeo que nós acabamos de fazer, completo, né, de alteração passo a passo lá no novo VRE digital, ok? Uma alteração de uma limitada. Fizemos os seguintes atos: alteração de nome empresarial, do valor do capital, de endereço, de atividade econômica e fizemos a consolidação da matriz, ok? Então, o que acontece? Nós vamos agora para a parte 2, que é a parte da Receita Federal, certo? Diana, alteração de endereço, primeira coisa que a gente precisa é a viabilidade, certo? Mas eu vou dizer para vocês que a viabilidade aqui, para alterações dentro do município de São Paulo, prestem atenção, por favor, dentro do município de São Paulo, aqui na capital, a viabilidade numa alteração de endereço dentro do mesmo município não é necessária. Como assim? Eu vou mostrar o que eu estou dizendo, ok? Então, vamos lá. Lá no outro vídeo, viemos aqui, registro, e fizemos a parte da junta comercial e geramos os documentos, ok? Inclusive um deles, que é a FC1, onde tem os dados, as alterações, está aqui, tá bom? Diana, precisa fazer viabilidade. Eu estou dizendo que na capital não precisa, mas vamos tirar a prova dos 9, né? Como diz outro. Bom, na minha época, vocês aí que são jovens de 20 e poucos anos, acho que nem sabem essa expressão. Então, vamos, nova viabilidade. Selecione os eventos desejados. Gente, quem chegou nesse vídeo aqui por causa do DBE de alteração de endereço, depende do que você pesquisou aí, esse vídeo é para quem nunca fez, tá? Para quem está começando agora e nunca usou outro sistema, mas eu estou tentando fazer o passo a passo para esse pessoal. Mas fiquem aqui no canal, porque pode ter sempre, né? Eu sempre falo isso, sempre que eu faço os vídeos, sempre tem algumas coisas aí que eu considero importante de compartilhar. Afinal de contas, acho que nesses quase 3 décadas de experiência, alguma coisa eu devo ter de bom. Então, vamos lá. É inscrição de primeiro estabelecimento? Não, essa expressão aqui, para vocês que estão começando, é quando você vai abrir uma empresa a primeira vez. Demais estabelecimentos é para filial, tá bom? No nosso caso, nós iríamos fazer uma viabilidade, se tivesse já liberado para a capital, uma alteração de endereço dentro do mesmo município, ok? Então, vamos lá. Vou colocar o CNPJ da empresa e vou avançar. O que ele vai me dizer? Ele vai me dizer o seguinte, ó, o município de São Paulo está em processo de integração VRE Rede Sim. Enquanto isso, as solicitações de viabilidade para a capital devem ser feitas em RLE, ok? Só que não funciona, porque não precisa. Alteração de endereço dentro do mesmo município de São Paulo não precisa da viabilidade para gerar o DBE, ok? Então, vamos fazer o DBE. Nova alteração. Altere dados da pessoa jurídica. Aqui é o Rede Sim, tá? Então, você vai entrar aqui e vai alterar os dados da pessoa jurídica. Onde essa pessoa jurídica fica? Em São Paulo. Em qual município? São Paulo. Natureza jurídica, sociedade empresária limitada. Alteração de endereço para outra unidade federativa ou município? Não. Ela vai ficar aqui. Olha só, protocolo de viabilidade, ó, não habilita, certo? Por quê? Porque ele já sabe que é uma empresa dentro do município de São Paulo, ok? Vamos colocar qualquer outra cidade aqui. O que vai acontecer? Ó, se eu coloco qualquer outra cidade, eu coloquei São Lourenço da Serra aí, uma coisa aleatória. Aí ele vai fazer umas perguntas, ó. Foi informado um dos eventos de viabilidade abaixo? Alteração de endereço dentro do mesmo município? Sim. Pronto. Já habilitou. Então, quer dizer que para essa cidade é obrigatória a viabilidade.
ok? Vamos selecionar uma outra cidade, vai. Vou solicitar uma outra cidade aqui. Ó, faz as mesmas perguntas. Então, quer dizer, eu vou respondendo as perguntas e aí ele vai me dizer se precisa de viabilidade ou não. Então, foi informado um dos eventos, quer dizer, mas não teve alteração de endereço, mas teve alteração do nome. Pronto. Qualquer coisa que você responda assim, vai te obrigar a fazer a viabilidade. Então, isso não cabe para São Paulo, capital. Ok? Perfeito? E aí, eu vou dar um continuar. Vai pedir o meu CNPJ. Olha só. E vai me gerar um número aqui de protocolo que eu vou anotar também. Esse número antes eram 2 números, o CNPJ e mais um número. Esse número aqui você pode usar ele quantas vezes for preciso. Se você errar, cancelar, você volta, recupera, é ótimo, mantém o mesmo número. E aí eu vou colocar os eventos que eu coloquei lá na junta comercial. Por que eu cliquei aqui? Porque eu tenho que clicar em algum lugar, ó. Se eu não clicar em lugar nenhum, não aparece nada. Então, que tipo de alteração que eu fiz? Vocês lembram? Lá do outro vídeo? Então, vamos lá. Eu fiz uma alteração de endereço dentro do mesmo município. Eu fiz uma alteração do valor do capital. E eu fiz uma alteração de nome, né? Isso, a gente fez uma alteração de nome de atividade econômica. Opa, deu um errinho aqui. E nome empresarial, tá? Diana, mas espera aí um pouquinho, olha lá a ficha. Vamos conferir. Nome empresarial, valor do capital, alteração de endereço, código de atividade, objeto social, inclusão, alteração de sócios, né, de integrantes. Então, é aqui, ó, quadro de sócios e administradores, que a gente chama de QSA. Prontinho? Todas as minhas 5 alterações estão aqui. Ok? Então, vou para a próxima parte, identificação. Vai me perguntar, seu ato constitutivo alterador já foi registrado no respectivo órgão de registro? Não, não foi, eu ainda vou fazer o registro. E aí ele te dá um aviso, o nome empresarial deve ser preenchido sem informação do porte de ME ou EPP. Certo? Então, a gente coloca aquele nome lá, né, que a gente alterou, testando VRE Digital Limitada. Opa, dei uma copia. Testando VRE2 limitada. O capital que nós alteramos lá para R$200 mil, quisera que fosse, né? E pronto. Identificação já foi. Atividade econômica. Nós colocamos atividade econômica 82.11.300. 82.11.300. Opa, digitei no lugar errado. Pronto, serviços combinados, não tem atividade secundária. O objeto social, preencher com os mesmos dados que constam no ato constitutivo alterador na cláusula relativa ao objeto. Então, quando vocês estiverem fazendo lá o seu contrato no Word, vai lá, copia e cola aqui, tá? Para ficar igualzinho. Então, eu vou colocar qualquer coisa, o endereço que a gente alterou da empresa, 01414-001, é aleatório, tá? Que é um CEP que eu uso de cor. Não tem complemento, mas se tivesse, eu ia vir aqui, por exemplo, colocar BOC 01, alguma coisa assim, tá? Mas no meu caso, não tem complemento.
Opa, deixa eu tirar. Vocês viram lá no complemento, você precisa clicar em salvar aqui no verdinho. Você vai usar todos os complementos, você tem que salvar, tá bom? E põe aqui uma referência, próximo ao metrô. Pronto. Então, aqui já preenchi o endereço novo da empresa, tá? Tudo aqui, desculpa, tudo aqui são os dados novos. O telefone de contato e um e-mail. Para os meus clientes, eu geralmente coloco o nosso e-mail, tá? Porque senão, tal de ficarem ligando... Ah, saiu aqui. Pronto. Dados do contato. Representante preposto. Sou eu mesma, né? Tem que preencher com o CPF certo aqui para mostrar para vocês, senão ele vai dar erro. E o quadro de sócios? Vocês lembram no outro vídeo que nós fizemos? Nós fizemos a saída de um sócio, e aqui pergunta se ele é domiciliado no exterior. Não. Então, nós fizemos a saída de um sócio. E fizemos a alteração do sócio que ficou, né? Alteração de dados do sócio administrador, do sócio ou administrador, entende-se assim. Que sou eu. Minha qualificação é sócia administradora, tá? Quando você tem uma empresa que você tem um administrador que responde por tudo, então você vai pôr o 5, administrador, mas quando é empresa onde os sócios que administram, então é sócio administrador. E o outro sócio que saiu seria só sócio, 22, sócio normal, tá? E o valor... Aqui o endereço, ele pede para complementar. Aqui uns dados também. E pronto. Aqui o meu já fica na memória. Tá bom? Prontinho. Dados da fazenda não tem nada, porque é uma empresa de prestação de serviço. Endereço para correspondência. Vamos supor que o endereço para correspondência não fosse o da empresa, fosse um outro endereço. Aí você vai digitar aqui do lugar onde for, tá? Mas se for o mesmo, você só clica aqui, ó. Tá bom? Se for igualzinho o mesmo endereço da empresa. Pronto. Vamos verificar as pendências. Tudo amarelinho, então não tem nada. Detalhe, então volta aqui, ó, principalmente quando a gente está falando de alteração de nome, vê se você digitou corretamente, né? Atividade econômica, se pôs certinho, objeto social, se você escreveu certinho, o nome dos sócios, apesar de você colocar o CPF, ele vai dar um erro. Por exemplo, aqui eu pus e digitei qualquer coisa. Se eu transmitir esse DBE, ele automaticamente vai voltar para mim com erro, né? Porque o nome desse sócio não é isso daqui. Então, está totalmente equivocado isso daqui, ok? Então, é assim que se preenche um documento básico. Finaliza o preenchimento e faz uma pergunta. O estabelecimento já possui inscrição estadual? Quem possui inscrição estadual? Empresa comercial ou de serviços específicos. No caso da minha empresa, não, ela não tem inscrição estadual. Então, ele me diz o seguinte, ó, não há pendências, eu posso transmitir. Então, eu clico aqui e transmito. Não vou transmitir porque isso aqui é somente um teste, ok? Mas é assim que se faz um preenchimento de documento básico de entrada, ok? E aí, por exemplo, eu tive uma alteração, só que foi só no quadro societário e foi verídica. Então, ele vai gerar um documento assim, ó, protocolo de transmissão do CNPJ. Por que protocolo de transmissão do CNPJ? Porque todas as alterações que nós fizemos no CNPJ, e quem cuida do CNPJ é a Receita Federal,
tem que ser feito por esse documento aqui. Apesar da análise ser feita na junta, mas é de ordem de Receita Federal. Nossa, de Receita Federal, ok? E nesse caso aqui, ó, não precisa ninguém assinar, porque eu assinei com certificado digital, transmiti com certificado digital, ok? Então, eu não transmiti esse documento, tá? Mas eu anotei o protocolo aqui. Vou fechar essa aba aqui, fechei. Ah, e agora? Eu quero retomar o processo. Então, eu venho aqui, ó. Já solicitei, recupere o protocolo. Tá bom? Aí eu vou digitar esse número que eu utilizei. Vou digitar esse número. E daí nós vamos recuperar esses dados, querem ver? Olha só, recuperar protocolo. Se eu quiser, por exemplo, recuperar ele e transmitir com certificado digital, eu vou validar aqui. Aí ele já vai me pedir aqui, ó, qual certificado que eu vou utilizar. Vou selecionar GB Contabilidade, ele vai entender que esse certificado, na hora da transmissão, tem vínculo porque é da própria empresa, lógico, né? Se fosse o meu, ele também entenderia, não só porque eu sou a contadora dele, mas porque eu sou a sócia. Tá vendo só? Tudo que nós fizemos está aqui. Entenderam? Então, os eventos estão todos aqui. Então, quer dizer que esses atos que fizemos aqui na junta comercial, que vemos no modelo 1 da ficha, são os mesmos que nós fizemos aqui, ok? Que depois, quando eu transmitir, vai me gerar esse documento, só que daí a relação dos eventos viriam outras coisas, né? Capital e tal. Esse aqui é o que eu fiz de verdade em setembro. Ok? Então, para vocês que nunca tinham feito, né, que estão começando agora aí, estão vendo toda essa transição, e às vezes o pessoal que já faz, a gente fica meio perdido mesmo, né? No primeiro dia tem que otorgar tudo lá, o RLE, tudo de novo, parece que você nunca fez. Mas não fiquem aflitos, porque agora em novembro vai ter uma mudança no estado de São Paulo de novo, ok? Porque, por exemplo, eu tenho vídeos no canal onde eu mostro lá a diferença, né, do nosso sistema para o sistema, por exemplo, de Santa Catarina, né? Então, a gente tem aqui no estado de São Paulo uma morosidade com relação a essa sincronização. Isso significa que tudo vai ficar mais fácil, né? A intenção é que chegue o momento em que, por exemplo, toda essa alteração que nós fizemos aqui, ó, a gente tem que imprimir todos esses papéis, tem que imprimir o nosso contrato social. Ah, vocês que nunca fizeram, deixa eu mostrar o que é um contrato social. Talvez vocês saibam ou não, mas mostrar um contrato social feito no Word, tá? Porque eu não utilizo o contrato social feito lá na abertura, no VRE, tá bom? Então, isso aqui é um contrato social, aquilo que a gente aprende lá em legislação societária, ok? Coloco aqui as cláusulas, tudo direitinho, ok? Então, é isso. Um detalhe, deixa eu dar uma dica aqui. Tá vendo que eu não tenho testemunha? Porque eu não sou obrigada a colocar testemunha. Só quando tá escrito aqui. E por estarem justos contratados, assinam presente em 3 vias, na presença de 2 testemunhas. Se eu não tivesse expressão, eu não sou obrigada a ter testemunha. Ok? Só quando eu tenho essa expressão, daí eu tenho que colocar testemunha, tá? Então, isso é um contrato, uma alteração de contrato. A minha alteração pode ser igual à sua? Não, não pode, tá? Não pode. O meu contrato tem algumas cláusulas específicas. Então, por exemplo, me passa esse modelo de alteração. Olha, eu posso passar um modelo de alteração do que você vai fazer com relação aos tópicos da alteração. Alteração do capital, alteração...
a forma de falar, mas é a mesma que você acha no Google. Agora, se o meu contrato primitivo, ele tem uma composição, ele tem cláusulas, ele foi feito de uma maneira, né, teve cláusulas específicas, eu estou tentando falar de uma maneira bem simples. Então, eu não posso pegar uma alteração, por exemplo, essa alteração minha, e usar lá na padaria. Porque lá na padaria, no contrato primitivo, podem ter cláusulas que não tem no meu. Então, quando eu consolido um contrato social, por exemplo, o que acontece aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz as alterações, tal, e consolidei, ó, consolidação. Tá vendo aqui cláusula primeira, segunda, terceira? Isso não pode mudar. Tem que ser igual ao meu contrato primitivo. Eu não posso ter um contrato primitivo com o meu aqui, por exemplo, tem 12 cláusulas, né? E aí, de repente, o teu tem 5. Então, como que você vai usar um de 12 com um de 5? Não. Você tem que ter coerência para fazer o seu contrato. Então, por isso, eu já peguei alguns casos de pessoas que não consolidam o contrato, né? Lá no outro vídeo, por exemplo, falei dessa questão da consolidação. Então, é importante saber isso. Cada contrato tem que ser baseado na realidade da empresa, né? Do contrato primitivo, não dá para ser de qualquer jeito. Ok, pessoal? Então, é isso. O vídeo de hoje, eu espero que você que nunca viu uma alteração, possa ir pausando aí, né, e vendo direitinho. Aí depois que você vê esse vídeo, aí você vem aqui, ó, e vê esse novo aqui, ó, VRE novo, isenção das taxas, Rede Sim, tá vendo que teve uma mudancinha há 3 meses atrás. Então, aí vocês podem ver outras coisas, tá bom? Por exemplo, o cadastro do Rede Sim, ó, eu tenho um vídeo aqui, que começou em dezembro, tá vendo? Aí eu fiz esse vídeo, aí 10 pessoas não gostaram. Ai, gente, eu fico tão passada com isso. E eu apago, sabe? Mas fala, ai, sua voz, não sei. Eu não sou locutora, sou uma contadora, dividindo informações com pessoas que precisam. Quem precisa de informação? Vocês que estão se formando agora, né? Ligou pra mim uma moça esses dias, ela falou, Diana, eu sou do departamento fiscal, mas eu tô trabalhando no DP, no escritório. E eu preciso fazer uma coisa do departamento legal, vocês entendem? Então, quando a pessoa ela precisa aprender, ela se esforça. Então, é justamente por pessoas assim que eu venho aqui fazer vídeos, né? Quem me acompanha no meu Facebook sabe que eu não tenho postado nada além de trabalho. Eu tenho minha vida pessoal e tenho algumas coisas que eu, em fase de resolução e tudo, mudanças, etc. Então, presta atenção, aproveita os conteúdos que tem aqui, né? Então, tá vendo aqui, ó, eu fiz esse vídeo justamente explicando esse primeiro cadastro do Brasil Cidadão, que teve que ser feito, tá? Ó, 10/12 é necessário que faça um cadastro com senha. E aí, nós estamos em outubro, se passaram 10 meses, e aí, tem pessoas que ainda não fizeram esse cadastro corretamente. Infelizmente. E sem esse cadastro corretamente, você não consegue acessar aqui, ó. Quando eu digito aqui, já está na memória, né? Nova alteração, altere, tá vendo? Eu entro aqui porque olha o meu login aqui. É o que eu já expliquei. Então, eu estou refalando para facilitar isso. Então, quando a gente fez primeiro esse cadastro, era só isso. Então, olha aqui, ó. Meu telefone, meu e-mail. Por que tá verdinho? Porque quando eu alterei os dados aqui, quando eu fiz o cadastro, então eu uso ele com certificado digital também. Mas eu pedi a confirmação dos meus dados, então eu confirmei tanto o e-mail quanto o celular, ok? Então é isso, por isso que aparece aqui, então, todas as autorizações, perfeito? Então assim, gente, vocês que estão começando agora, sigam aí nosso canal, nossas redes, aproveitem mesmo esses vídeos que tem aqui, tá? E fiquem assim, à vontade para perguntar. E vocês que já conhecem, né, que já tem mais experiência, vamos ajudar também o pessoal aí, tá bom?
Então é isso. Se você for baixar uma empresa, a mesma coisa, ó. Baixe uma empresa, tá vendo? Vai fazer as mesmas perguntas e você vai baixar. Só isso, tá bom? A sistemática é a mesma. Então, para você que nunca viu, boa sorte do fundo do coração. Você possa se apaixonar também por esse departamento, assim como eu. Você possa aprender depois as outras partes, regularização, né? Essa parte da prefeitura e tudo que você precisa fazer. Combinado? Então, bom final de semana para vocês e que vocês possam curtir aí a família de vocês e ter um final de semana bem legal, tá bom? Tchauzinho e até o próximo vídeo.